presidente Jair Bolsonaro. O presidente retirou a deputada Bia Kicis da vice-liderança do governo no Congresso. Dizem que é porque ela votou contra a aprovação do Fundeb, que é um fundo essencial para o país, que é um fundo de educação, um fundo básico de educação, né? Educação é a base de todo país. Um país inculto é um país que não vai para lado nenhum. Deputada, como é que a senhora sentiu a atitude do presidente da República, que tem tratado dessa maneira alguns dos seus principais aliados, né? A senhora ficou ofendida com isso? A senhora entendeu que foi um ato normal? Enfim, qual foi a sua reação em relação a ser retirada da vice-liderança do governo? Bom dia, Datena. Bom dia a Bom todos dia. os ouvintes. Bom, Datena, quem ocupa um cargo de confiança, digamos assim, né, está sempre sujeito a ser retirado. Isso não abala de forma alguma a minha confiança no presidente, continuo firme no apoio ao presidente. É claro que eu não fiquei feliz de ser retirada, por um lado, porque eu sei que eu colaborava muito como vice-líder do governo no Congresso, nas medidas provisórias, nas comissões especiais, eu sempre fui muito atuante. Então, por um lado, eu sinto que o governo vai perder essa minha colaboração, que é muito grande. Por outro lado, eu fico também, digamos, desobrigada, né? Num caso de uma votação como essa, em que eu tinha uma objeção de consciência, e por isso votei contrariamente, eu agora fico desobrigada e isso dá uma leveza. Embora seja raríssimo eu votar contra a orientação do governo. Eu acho que essa foi até a primeira vez. Olha, existe uma perspectiva de uma aproximação de novo do PSL com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente do partido, o Bivar, acho que deu até uma entrevista ao UOL, está dando uma entrevista ao UOL, em que é analisada a probabilidade da sua expulsão do partido pela decisão tomada. Quanto a esse aspecto, o que a senhora tem a dizer? Quanto a esse aspecto, eu fico muito tranquila, porque eu já tenho até uma ação no TSE para me desligar do PSL. Então, se o PSL me expulsar, eu não acredito que seja por conta dessa votação. Eu acho que é por conta que ele já tem vontade de me expulsar há muito tempo, assim como tem vontade de expulsar todos aqueles que ficaram mais fiéis ao presidente Bolsonaro. Eu não acredito de forma alguma numa reaproximação do PSL com o presidente. Inclusive, acabei de ler que o vice-presidente do PSL nacional fez uma declaração de que pretende convidar o Sérgio Moro para o PSL. Era só o que faltava, né? O PSL convidar o Sérgio Moro, o que faltava era o PSL, o Moro aceitar. Era só o que faltava. Não faltava mais absolutamente nada, né? A senhora já disse que continua apoiando o presidente da República até o fim. A senhora não abre mão disso. Não, não abro mão de jeito nenhum, porque eu confio no presidente, sei que ele é a pessoa certa para tocar esse projeto do Brasil que nós queremos. A senhora saindo do PSL, tem algum partido que a senhora pretenda aí, que tenha mais aproximação do presidente, ou não há um partido específico? Já recebeu convites para isso? A senhora é uma deputada muito competente. Obrigada, Datena. Sim, vários partidos já fizeram convite, já acenaram para mim desde dezembro de 2019, quando o PSL disse que iria me expulsar e não expulsou. Então, eu tenho vários convites, mas eu estou aguardando com muita cautela, Datena, porque pelo meu alinhamento com o presidente, eu não quero dar nenhum passo precipitado. Eu quero aguardar, até porque existe aí, estamos trabalhando pela construção do Aliança pelo Brasil, né? Então, eu prefiro aguardar e ver o que vai acontecer. O Bolsonaro, quando deixou o PSL, tinha muita confiança que o Aliança pelo Brasil fosse aprovado rapidamente. Não foi, né? Então tem a perspectiva da criação do partido que seria gerido por gente ligada ao presidente da República, que seria o melhor dos mundos para ele. Não depender exatamente de ninguém, porque, na verdade, ele usou o PSL para se eleger,
mas naturalmente não foi o PSL quem elegeu o Bolsonaro. O Bolsonaro já estava praticamente eleito pelos erros que principalmente a esquerda brasileira cometeu, conduzindo o país de uma maneira terrível, errada e que realmente jogou o país numa situação profundamente lamentável, né? O ano passado foi o pior ano da nossa economia. Isso produto de governos anteriores, muitos casos de corrupção e daí por diante. Isso é quem elegeu o Bolsonaro, não foi o PSL. Pelo contrário, o PSL veio na onda do presidente Jair Bolsonaro, como muitos outros políticos foram eleitos pelo Bolsonaro e hoje largam o Bolsonaro no meio do caminho. Certo ou errado, a senhora tem uma posição de caráter, né? Porque permanece fiel ao presidente da República, mesmo com decisão contrária a ele tomada em relação à senhora, lhe retirando aí da liderança do governo. Como é que a senhora tem visto, já que participou até outro dia, das articulações que o presidente vem fazendo com essa aproximação com o Centrão para tentar fazer política? Porque o Brasil não é república federativa coisa nenhuma. Isso aqui é um parlamentarismo disfarçado. Essa é a grande realidade. Sem o parlamento, o cara não governa. Ele pode ser o presidente da República, mas sem fazer política ele não governa. Ele não quer a velha política, não quer corrupção e tal, mas se ele não tiver que apertar a mão até do diabo, ele não vai chegar no céu. Entendeu? Todos os presidentes fizeram isso. O Lula metia o pau no Antônio Carlos Magalhães, quase saindo na facada ou coisa parecida. Depois ele apareceu abraçando o Antônio Carlos Magalhães. Esse é apenas um exemplo. Deu a mão para o Maluf, para eleger o Haddad e daí por diante. Isso é política, né? Como é que a senhora tem observado essa aproximação política do presidente com o Congresso brasileiro e como é que está se desenvolvendo essa articulação política? De dentro do Congresso, Datena, a gente observa que o bom entendimento entre o Palácio do Planalto e o Congresso é fundamental, porque o Brasil não pode ficar parado. As pautas que levaram o presidente Bolsonaro a se sentar na cadeira do Palácio, elas precisam do apoio do Congresso. Então, a melhora no relacionamento, a aproximação, é muito importante. O que a gente tem que ficar de olho é para que aquelas pessoas que se aproximam se mantenham nessa linha do presidente e dos seus aliados, que é sem corrupção. Isso é muito importante e, aliás, o presidente disse isso. Você pode falar tudo do Bolsonaro, mas que ladrão ele não é. Isso eu tenho certeza que ele não é. Corrupto ele não é. Isso eu tenho certeza absoluta que ele não é. Isso eu falei para ele. Antes dele assumir a presidência, quando eu fiz uma entrevista longa com ele no Rio de Janeiro, quando eu entrei na casa dele, eu olhei assim e falei assim, ô presidente, ladrão o senhor não é, porque a casa que o senhor tem aqui é uma casa absolutamente simples, é muito simples. Ele é um cara de hábitos simples, né? Eu não sei se alguém roubou perto dele ou no entorno dele, eu sei lá, mas ele não roubou. Porque o cara que rouba, mesmo que ele queira esconder a riqueza que ele tem, é difícil o cara esconder. Então, ladrão, o presidente da República, eu sei que não é. Mas está se aliando com gente muito ruim, está fazendo aliança com gente que realmente tem um passado terrível na história do país. Eu não sei se isso é bom para ele ou não, o futuro a Deus pertence. Eu não ficaria do lado dessa gente. Se bem que hoje, para o cara entrar na política, vai ser difícil o cara entrar na política para escolher, vamos dizer assim, um partido casto, onde todo mundo seja do bem, onde todo mundo seja legal. Infelizmente, a política brasileira não é assim. Só que a gente também não pode dizer que todo mundo é ruim, porque senão a gente cai para regime de exceção, que é que todo mundo não quer. Aí desmoraliza a política inteira, a tendência é cair para regime de exceção, é claro que é. Se a política ficar desmoralizada, a tendência é golpe, é regime de exceção. E é tudo que a gente não quer, de novo, é regime de exceção. Como é que a senhora prevê o futuro político do presidente da República no meio dessa pandemia? Como é que a senhora percebeu as ações do governo no meio dessa pandemia até agora? Como é que vem sendo combatida a pandemia, na sua opinião, por parte do governo? E essa história do Bolsonaro, toda hora ficar com aquele remédio na mão lá, com aquela hidroxicloroquina, nunca vi ninguém fazer
tanto merchandising de remédio que nem o Bolsonaro com aquela hidroxicloroquina. Ele parece até um ser de outro planeta, a hidroxicloroquina. Quando ele levantou a hidroxicloroquina, parecia que a gente estava ganhando a taça do mundo. Como é que a senhora observa tudo isso? Pois é bem típico do Bolsonaro. Até para as emas lá do Palácio ele está mostrando a hidroxicloroquina. Como é que a senhora observa tudo isso? Primeiro lugar, Datena, com muita animação eu vejo o resultado dessa mais recente pesquisa agora do Paraná, do Instituto Paraná Pesquisas, Poder 360, mostrou, saiu na Veja agora, o presidente em todos os cenários é o favorito para 2022. Isso mostra o quê? Mostra que, apesar de toda a narrativa que parte da mídia faz contra ele, apesar de toda a narrativa da oposição, o povo está enxergando o presidente como uma pessoa que está conduzindo bem os rumos da nação e como o preferido. Não tem outro candidato para ocupar a cadeira do Planalto, na visão do povo brasileiro, da maioria, pelo menos, né? Eu fico muito feliz, que animadíssima com o resultado dessa pesquisa. Isso dá mais força para a gente continuar trabalhando, né? Eu não vi, isso. Ele está na frente do Moro? Eu não vi isso. Ele está na frente do Moro? Em todos os cenários. Em todos os cenários. Saiu hoje essa pesquisa. E Mandetta. Aí, essa coisa tem o Mandetta também ou não? Oi? Tem o Mandetta. Tem o Mandetta também. Olha, eu não vou nem comentar o resultado da pesquisa, eu não quero aqui politizar a entrevista, mas uma coisa é certeza, tem um monte de cara que o Bolsonaro botou no governo e que saiu atirando no Bolsonaro e que estava dentro do governo do Bolsonaro jogando contra o governo. Essa é a grande realidade. Isso aí ninguém pode negar. Ele reclama dos inimigos de fora, mete o pau na Globo, na Folha e tal, mas os grandes inimigos estavam dentro do governo dele, porque saíram atirando nele e acabando com o governo dele. Esse é o grande detalhe. É o famoso dormindo com o inimigo, né? Pois é. É verdade. É verdade. Mas eu acho que o presidente, ele é uma pessoa, quem conhece de perto, e você o conhece, Datena, não conhece bem, você sabe o espírito brincalhão do presidente. Então, ele que é muito provocado, ele não perde a oportunidade de provocar também. Então, essa coisa, ele está mostrando agora hidroxicloroquina para as emas. Ele gosta de uma briguinha. Ele gosta de uma encrenca. É parecido comigo. Também. Ele gosta de uma encrenca. Ele gosta. Eu nunca vi uma pessoa ser tão atacada, mas ele consegue voltar com bom humor ainda, fazer provocações bem-humoradas. Agora que eu estou vendo aqui, política pesquisa exclusiva, Bolsonaro é o favorito da corrida eleitoral 2022, revista Veja do Paraná Pesquisa. Bom, deputada, algo mais a concluir? Para mim já está legal. Foi um prazer conversar com a senhora. Datena, é sempre um prazer estar aqui com você por conta do seu equilíbrio, né? Você é uma pessoa que deixa o seu convidado à vontade. Eu sei que você é aberto para ouvir todos os lados, então isso é muito bacana e a gente sempre espera mais essa postura da mídia, uma mídia independente e honesta. Parabéns a você. Deputada, um ótimo dia, senhora. Saúde acima de tudo.